continuando as nossas atividades, trarei para vocês essa semana de novo. Semana passada foi assunto novo, né? Segunda geração do romantismo. Essa semana estou trazendo para vocês atividade para fixação. Vejam só, essa atividade eu vou estar mandando e junto com ela esse vídeo, e também estarei mandando um trabalho para vocês em relação ao nosso livro. E aí, já que já estava sendo previsto pra gente, a gente já começou, vocês já começaram a leitura e provavelmente não terminaram essa leitura, que eu conheço vocês, estarei mandando uma nova data e uma nova atividade. E aí eu vou explicar ao longo desse vídeo. A atividade da segunda geração, para vocês fixarem melhor, e a gente depois dá continuidade ao romantismo, a terceira geração, que a gente encerra, certo? Então é isso. Primeira questão, lembrando para vocês que todas as questões são de Enem. Como essas questões são populares, e aí então, tem na internet, tem resposta na internet, o que é que eu vou fazer? São de marca X e eu vou estar mandando para vocês fazerem marcarem a resposta e fazerem a justificativa das escolhas que vocês fizeram, certo? E aí a primeira, que é um soneto, e o título do soneto é soneto. Já da morte, o pavor me cobre o rosto, nos lábios meu alento desfalece, surda agonia o coração fenece, e devora meu ser mortal desgosto. Do leito em balde no macio encosto, tenho o sono reter, já esmorece. O corpo é exausto que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto. O adeus, o teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive e tenha os olhos meus na escuridade. Dá-me a esperança com que o ser mantive. Volve ao amante os olhos por piedade. Olhos por quem viveu, quem já não vive. Aí, esse de Álvares de Azevedo, grande nome da segunda geração. Quando a gente voltar aos assuntos, eu vou continuar a segunda parte. E a segunda parte vai ser sobre os poetas da segunda geração. Entre os grandes nomes, Álvares de Azevedo, que ele é conhecido como poeta do mal do século. Que aí, o mal do século, dentro da geração romântica, dessa segunda geração, seria essa questão do ultrarromantismo, né? E aí ele fala todas as características que a gente viu da segunda geração, do ultrarromântico, tá aqui. E aí esse texto é um exemplo fiel da segunda geração do romantismo. O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica, porém é configurada um lirismo. E aí o soneto, não sei se vocês já estudaram essa questão de gênero. Não sei se vocês já estudaram essa questão de gênero literário. E um dos gêneros literários tem o gênero lírico, que está dentro do soneto por ter uma sonoridade, por ter grande presença de rimas e tudo mais. Quando o poeta ele cita, ele lê o seu texto, ele traz essa sonoridade, por isso que está dentro do gênero lírico, porque eles são gêneros cantados e tudo mais. Se vocês nunca viram esse assunto, eu posso dar uma breve lida e para vocês, e um pouquinho de aula sobre isso para vocês. E aí, o núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica, porém configura um lirismo que o projeta para além desse momento específico. O fundamento desse lirismo é a angústia alimentada pela constatação de irreversibilidade da morte, letra B, a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda, letra C, o descontrole das emoções provocado pela autopiedade, letra D, o desejo de morrer como um alívio para a desilusão amorosa, letra E,
o gosto pela escuridão como solução para o sofrimento. E aí, esse lirismo, ele não está falando da característica lírica do texto, ele está falando sobre o lirismo, porque qual característica do romantismo ele é presente e traz, de fato, esse peso no lirismo do texto. E o lirismo do texto em relação às características românticas, certo? Não é pelo aspecto do gênero. E aí, segunda questão. A natureza nessa estrofe. E aí eu também coloquei algumas atividades, algumas atividades referentes à primeira geração do romantismo. A natureza nessa estrofe. Do tamarindo a flor abriu-se há pouco. Já solta o bogari mais doce aroma. Como parece de amor, como estas preces. No silêncio da noite, o bosque exala. Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, que a gente viu que é um nome da primeira geração do romantismo. E aí, quais características da primeira geração tem? Letra A. É concebida como uma força indomável que submete o eu lírico a uma expressão erótica instintiva. Letra B. Expressa sentimentos amorosos. Letra C. É representada por divindade mítica da tradição clássica. Letra D. Funciona apenas como quadro cenográfico para o idílio amoroso. Ou letra E. É recriada objetivamente com base em elementos da fauna e da flora nacionais. E aí vocês vão ver de acordo com as características da primeira geração do romantismo. E aí Álvares de Azevedo de novo, terceira questão, de acordo com a segunda geração do romantismo. Teus negros olhos, uma vez fitando, sentir que luz nas brandas as acendia. Pálida de langor, eu vi te olhando, mulher do meu amor, meu serafim. Esse amor que em teus olhos refletia, talvez era por mim. Pendeste, suspirando a face pura. Morreu nos lábios teus um aí perdido, tão ébrio de paixão e de ventura. Mulher de meu amor, meu serafim. Por quem era o suspiro amortecido? Suspiravas por mim? Mas, eu sei, aí de mim, eu vi na dança um olhar que teus olhos se fitava. Ouvi outro suspiro de esperança. Mulher do meu amor, meu serafim. Teu olhar, teu suspiro que matava. Oh, não eram por mim. E aí vocês vão reler esse texto e vão analisar de acordo com a linguagem, o sentido, o contexto literário. A linguagem, como ele é uma linguagem simples, é uma linguagem mais difícil, é subjetiva, é objetiva. Sentido. Qual é o sentido da construção desse texto? O que é que o autor quer nos dizer em relação a esse texto? Contexto literário. Segunda geração. Quais características da segunda geração do romantismo está presente nesse texto? Análise formalista levando em consideração os aspectos da segunda geração romântica. Pronto. Quinto quesito. Como já estamos chegando à terceira geração romântica, iniciaremos os nossos trabalhos de literatura referente aos livros. Presumo que já tenham lido. Eu acho que não, né, minha gente? Mas eu presumo que vocês tenham terminado ou estejam no meio. Ao invés de ser seminário, vocês prepararão um trabalho escrito com todas as características pedidas em sala para análise do livro. Enredo, espaço, tempo, personagem, todas aquelas características que eu escrevi para vocês e expliquei como eu queria que as apresentações girassem em torno de todas as características de análise de livro, da análise de romance. E aí, essa atividade vai valer 50% da nota. Essa primeira, como a gente já tem como eu já tinha falado para vocês que queria desse jeito esses livros que foram passados do mês 3, eu acho, ou 2 ou 3, não lembro, não recordo. E aí a gente vai fazer desse jeito. A partir dos próximos livros que a gente for lendo, nós faremos como um clube do livro, certo? E aí eu vou ver qual forma mais que fica melhor pra gente interagir. Vai ser uma atividade interativa, então todo mundo vai ter que ler, não vai ser em grupo, vai ser individual, todo mundo vai ter que ler.
e todos nós vamos falar sobre as características do livro em relação às características de análise de livro também e algumas coisas que a gente viu ou achou interessante em relação à literatura ou não, certo? E aí fica muito melhor e fica uma coisa mais interativa, muito mais descontraída, certo? Se daqui para lá, quando a gente começar, quando a gente iniciar essa fase de leitura de livro estando em casa, aí eu vou falar qual plataforma a gente vai utilizar, ou fazer live, ou não sei. Aí vocês, fica a critério de vocês e isso eu vou comentar com vocês no grupo da sala, certo? E aí, as atividades serão enviadas por mim pelo e-mail. Vocês vão fazer capa, contracapa, sumário, tudo direitinho, dividido. Personagem, análise do personagem, como eu quero, como eu já expliquei para vocês. Enredo, o enredo todinho direitinho. Espaço, espaço todo analisado e assim por diante, certo? E aí é isso. Só esse que vai ser dessa forma. Os próximos livros vão ser de acordo com o nosso clube do livro, que é vocês que vão votar se vocês acham melhor assim, que eu continue assim, pedindo um trabalho escrito em grupo, ou é individual, que a gente faça um clube do livro e fique muito mais interativo, certo? Pessoas, qualquer coisa podem falar comigo e é essa a atividade de vocês.